Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o estilo de liderança nas organizações. Eu sou a professora Priscila Magalhães. Primeiramente, a gente precisa entender a importância da liderança para uma organização. Segundo o autor Peter Drucker, de cada 100 novas empresas que iniciam sua atividade, cerca da metade deixa de funcionar 2 anos após o seu início, e das restantes, apenas 25% terminam a sua atividade em 5 anos depois. O autor e outros autores também afirmam que muitos dos insucessos empresariais são fruto de uma liderança ineficaz. Então vamos entender o que é liderança. Segundo Montana e Charnow, 2000, a liderança é um processo pelo qual um indivíduo influencia outros a realizar resultados desejados. Então, quando uma pessoa consegue exercer uma influência sobre um grupo para obter resultados, consequências, ganhos, produtividade, denominamos isso como liderança. E essa definição, ela pode ser válida para qualquer tipo de organização, porque em qualquer situação em que um indivíduo exerce uma influência sobre o comportamento de outros, existe a liderança. Mas existe uma diferença entre líder e liderança. Segundo Moscovici, 1996, o líder é a pessoa em um grupo a qual foi atribuída, formal ou informalmente, uma posição de responsabilidade para dirigir e coordenar determinadas atividades. Então, o líder foi aquele que foi determinado a exercer essa posição de responsabilidade dentro de um grupo, mesmo que seja informalmente. Então, foi aquela pessoa que foi escolhida para exercer esse papel dentro de um grupo. E o estilo de liderança, no caso a própria liderança, é a maneira pela qual essa pessoa, numa posição de líder, influencia as demais pessoas no grupo. Então são coisas diferentes. Vamos entender os estilos de liderança. Os autores White e Licht, em 1939, realizaram um estudo clássico sobre a liderança, no sentido de entender os estilos do comportamento do líder na relação com seus subordinados. E o estilo do comportamento do líder se refere ao que ele faz e como ele faz, como ele exerce essa liderança. E esses autores consideraram que existem 3 estilos de liderança: a autoritária ou autocrática, a democrática e a liberal. Então, nessa teoria dos 3 estilos de liderança, os autores realizaram um estudo com crianças de 10 anos. Essas crianças foram distribuídas em 4 grupos e de 6 em 6 semanas esses grupos, eram submetidos a um determinado estilo de liderança. E aí os autores analisaram os comportamentos dos membros do grupo e as consequências de cada estilo de liderança para esses grupos. Vamos ao estilo autoritário ou autocrático. Nesse tipo de estilo, o líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. Então, o líder ele faz ordens, lidera no sentido de fixar as regras, digamos assim, as diretrizes, os caminhos que vão ser tomados para exercer determinada função. E esse líder, ele também determina as providências e as técnicas para a execução da tarefa. Então, ele já deixa claro exatamente os procedimentos a serem tomados para desenvolver o trabalho. Esse líder autocrático também determina qual a tarefa que cada membro do grupo deve executar e também qual o seu companheiro de trabalho. Esse líder, ele também tem uma característica muito forte, ele é dominador e muitas vezes é pessoal, nos elogios e nas críticas ao trabalho. Então, ao invés de criticar o comportamento, por exemplo, um trabalhador se atrasa, ao invés de ele criticar o comportamento do atraso, ele critica o trabalhador como um todo. Então, ele não é objetivo e ele acaba sendo pessoal ao fazer uma crítica. Quais foram as consequências observadas nesse experimento para o estilo autocrático?
Observou-se no grupo uma grande tensão entre os membros, frustração, agressividade entre as crianças envolvidas na experiência, ausência de espontaneidade e iniciativa. Então, os membros do grupo se sentiam muito tensos, frustrados e também não conseguiam tomar iniciativas sozinhos. Os elementos do grupo também não revelaram satisfação em relação às tarefas destinadas, atribuídas pelo líder, embora aparentemente gostassem do que faziam. E o trabalho do grupo, ele geralmente só se desenvolvia na presença do líder, na presença física do líder. Quando o líder se ausentava, o grupo produzia menos, né? E uma certa tendência de também se tornarem indisciplinados. Então, essas foram as consequências observadas no experimento com crianças para a liderança autocrática. Vamos ao estilo democrático. Nesse estilo, as diretrizes elas são debatidas dentro do grupo e também decididas pelo grupo. O líder, claro que é consultado, pode aconselhar, mas ele se posiciona no sentido mais de estimular o grupo, de observar e estimular. O próprio grupo define as técnicas para atingir os objetivos, solicita aconselhamento técnico ao líder quando necessário. Então, nesse caso, o líder é um apoio, ele não decide tudo sozinho, ele apoia o grupo. Mas é o grupo que decide sobre a divisão de tarefas e também sobre as equipes de trabalho. O líder ele procura ser um membro igual aos outros do grupo e não superior, não se encarregando muito de tarefas, né? Geralmente, a liderança autocrática, o líder demonstra uma centralização de atividades e decisões. No caso da democrática, não. O líder é objetivo e quando critica e elogia, limita-se aos fatos. Então, ele critica um comportamento ou fato isolado e não a pessoa como um todo. Quais foram as consequências observadas nesse experimento com crianças para o grupo com liderança democrática? Observou-se um bom relacionamento entre membros do grupo, inclusive a existência de amizades entre os elementos do grupo. O líder e os subordinados desenvolveram comunicações espontâneas e cordiais, então não havia aquela tensão, aquela frustração, havia espontaneidade. E desenvolveu-se um ritmo de trabalho progressivo e seguro, mesmo na ausência do líder. Isso é muito importante, né? Porque o líder ele confia no grupo. Então, mesmo na sua ausência, o grupo continua produzindo. E os elementos do grupo revelam um clima geral de satisfação, né? Um trabalho com mais satisfação, mais motivação. Vamos ao estilo liberal. No estilo liberal, o grupo tem liberdade completa para tomar as decisões, né? Completa mesmo, sem consultar o líder. E a participação do líder é limitada, né? Ele geralmente esclarece apenas quem pode fornecer informações ao grupo, né? E é o grupo que decide sobre a divisão de tarefas e escolhe os companheiros, mas sem nenhuma participação do líder. No caso da democrática, o líder era consultado, né? Ele era um apoio. Aqui não, ele realmente pode se manter ausente. E o líder não regula e nem avalia o que passa no grupo. O líder apenas faz alguns comentários irregulares sobre a atividade do grupo quando questionado. Então, nesse caso, a liderança ela é extremamente limitada e ausente. Quais são as consequências observadas nesse experimento para o líder liberal e para esse grupo? A produtividade do grupo não foi satisfatória, apesar dos membros terem uma atividade intensa, já que eles mesmos decidiam. As tarefas desenvolveram-se ao acaso, com oscilações, e ocorrem muitas discussões pessoais, que resultam também em perda de tempo. E o que acontece também? Geralmente, na liderança liberal, o grupo acaba abordando mais problemas pessoais do que assuntos relativos ao trabalho. E verifica-se um certo individualismo e pouco respeito pelo líder. Essas foram as consequências observadas na liderança liberal. Então, para a gente entender, comparando os três estilos, no estilo autocrático, a ênfase é no líder. O líder centraliza informações, centraliza decisões, centraliza diretrizes.
No estilo democrático, a ênfase é no líder e no subordinado. Ambos têm um peso igual no poder de decisão, nas diretrizes, na comunicação. E no estilo liberal, a ênfase é no subordinado, ou seja, o líder é secundário, ele acaba nem aparecendo tanto. E aí a gente pode concluir que a partir dessa teoria, né, que apresenta os 3 estilos de liderança, autocrático, democrático e liberal, que cada um desses estilos tem características próprias e consequências diferentes no grupo. E dos 3 estilos de liderança apresentados, podemos concluir que o grupo que produz maior quantidade de trabalho é o autocrático. Geralmente, nas lideranças autocráticas, a imposição de tarefas e as cobranças fazem com que as pessoas até produzem mais. É uma coisa que a gente observa, por exemplo, na produção industrial, muitas vezes, nessa produção em larga escala, as pessoas precisam produzir em quantidade. Mas o que apresenta uma maior qualidade no trabalho é o líder democrático. Agora a gente pode fazer uma reflexão. Qual das 3 lideranças é melhor? A gente não pode responder isso sem avaliar o contexto do trabalho. Essas consequências observadas não significa que existe uma liderança melhor ou pior, mas que a liderança ela pode variar de acordo com o contexto de trabalho, o tipo de trabalho, como eu falei para vocês. Numa produção em escala, numa fábrica, numa indústria, muitas vezes a liderança autocrática é utilizada. Já no trabalho, por exemplo, educacional, espera-se que a liderança democrática, né, aconteça, porque é um trabalho muito humano, com pessoas que exigem um diálogo. E, por exemplo, quem trabalha, em empresas que trabalham com marketing, com propaganda, existe um trabalho muito individualizado, projetos assim individualizados trabalham muito com a questão da criatividade. Nesses contextos, a liderança liberal funciona muito bem. Então depende muito do contexto e na realidade o que acontece geralmente é que existe um mix, né? As pessoas misturam os estilos de liderança, um pouco autocrático, um pouco democrático, um pouco liberal. Então no geral, na realidade o que acontece é isso, mas depende muito do contexto para a gente dizer se uma liderança é melhor ou pior. Ela pode ser mais adequada àquele contexto. E aí, você gostou dessa aula? Espero que sim. Até mais!